Olá, boa noite, caro telespectadores. Nós estamos cá para, mais uma vez, juntos, fazermos uma análise sobre os assuntos que marcaram a atualidade, que foram notícia na semana que agora termina. Já sabe, sempre numa perspectiva e uma análise de mulheres. Está no ar o Política no Feminino. Começamos o primeiro assunto, que tem a ver com a inauguração do Hospital Geral do Bié, no Cuito. Uma inauguração que aconteceu no dia 12, no sábado passado, feita pelo Presidente da República, João Lourenço. Um hospital que vem agora a suprir muitas das necessidades da população, não só do Bié, mas também do centro do país. Um hospital que vem dar emprego a 1000 técnicos, entre os quais 100 médicos, e que conta já com 20 serviços. Fazem parte destes serviços hemodiálise, também serviços de nefrologia e TAC, serviços que muito faziam falta à população do Bié. Um hospital que é inaugurado, tal como disse pelo Presidente da República, que foi batizado com o nome de Walter Sanguei, um médico missionário canadiano que trabalhou em Angola durante mais de 40 anos. São minhas convidadas habituais, algumas das quais você já conhece. Ruth Michins, boa noite. Boa noite. Clarice Priscila Matel, boa noite. Boa noite. Mais uma vez bem-vinda. Muito obrigada. Dalva Ringote, boa noite. Boa noite. Boa noite, telespectadores. E agora sim, Clarice Caputo, boa noite. Boa noite e muito obrigada pelo convite, mais uma vez. E disse bem o nome. Muito bem, vamos então começar. Começo pela Ruth Michins, aqui pelo assunto que disse. Começamos por trás, não é? Por o acontecimento mais antigo, que é esta inauguração do Hospital do Bié. Enfim, a imensidão, a estrutura do hospital, já muita gente reconheceu que é uma mais-valia. Pergunto-lhe o que é que vem acrescentar estes serviços à região centro do país? Este serviço vem responder ao que está postulado no artigo 67º, 77 artigo da nossa Constituição, que estabelece que o Estado promove e garante as medidas necessárias para assegurar a todos o direito à assistência médica e sanitária, bem como o direito à assistência na infância, na maternidade, na invalidez, na deficiência, na velhice, em qualquer situação de incapacidade para o trabalho, conforme a lei. E também na linha A do ponto 2 do mesmo artigo, refere que incumbe ao Estado criar, desenvolver e assegurar a funcionalidade de um serviço de saúde em todo o território nacional. E temos plena certeza de que, de facto, esse serviço vai poder ajudar a população do sul, do centro e sul de Angola, não só pelos serviços, mas porque também é o serviço, digamos, de referência. E, em todo o caso, nós achamos que é importante considerarmos outros aspectos, para além de que a nomeação é bem adequada, uma vez que o Dr. Strangula, como o povo chamava, trabalhou durante cerca de 40 anos na região e percebe-se que ele era uma pessoa muito carinhosa e as pessoas lembram-se muito deste grande médico. Por outro lado, nós temos agora que pensar não só na questão de termos um hospital, mas os serviços, pensando não só na quantidade de pacientes que poderão ser atendidos, mas, sobretudo, na qualidade de serviços que poderão ser dados pela população através deste hospital. Daí achamos que, de facto, eu acho que apela-se ao compromisso e comprometimento dos profissionais e também da própria população na manutenção, na conservação e no respeito do bem público. Portanto, temos um hospital, mas o que é que faremos desse hospital para além do nosso atendimento? Até porque temos, Ruth, desculpe interrompê-la, e falava muito bem dos serviços que podem estar à disposição. Temos exemplos de alguns outros hospitais, outras unidades hospitalares, por exemplo, no Quanto Cubango, aqui bem perto, que até têm o material suficiente, mas depois temos máquinas inoperantes por falta de técnicos. É um risco que se pode correr nesta nova unidade hospitalar? Eu penso que não, porque ao longo deste período, desses últimos meses, e sobretudo no período da pandemia que vivenciamos, quer o Ministério da Saúde, como o Estado em si, já estamos aprendendo um conjunto de lições que nos permitem já precaver a formação de quadros e, digamos, a garantia de que os serviços estabelecidos num determinado serviço estejam, digamos, orientados ou serão depois acautelados pelos especialistas, já é uma questão que preocupa o Estado. E acredito que no caso do Hospital do Bié não acontecerá, não será este o caso. Contudo,
tem toda a razão, que precisamos nos acautelar que, efetivamente, os técnicos sejam capacitados e estejam nos lugares certos para que possam exercer a sua missão. E é nesse sentido que também penso que há um outro detalhe importante, que temos que permitir que essa instituição possa ter uma interação com a comunidade. E eu explico porquê. Porque há um conjunto de especialistas que não estão diretamente ligados ao hospital, mas que poderão servir de ponte entre a comunidade e o hospital. Estou a falar, por exemplo, dos sociólogos, estou a falar dos antropólogos, estou a falar dos educadores e assistentes sociais, que poderão ajudar ao próprio hospital e a província em si na caracterização da situação sanitária e, em conformidade disto, facilitar o trabalho da própria instituição. Até fazendo talvez uma mobilização para o facto de algumas pessoas que ainda têm algum receio de recorrer a unidades hospitalares em detrimento, por exemplo, da medicina tradicional, que muitas vezes, em determinados casos, não é apropriada. Pode também fazer essa ponte, esse tipo de técnico que diz mais ligado à sociedade? Com certeza. E nós aqui mesmo, neste programa, tivemos a oportunidade de abordar que precisamos de conhecer quem são, inclusive, os médicos tradicionais que estão nas comunidades. E eles devem ser fiscalizados. Havendo uma fiscalização e uma ação integrada dos vários especialistas, vai facilitar exatamente na sensibilização e também, acredito, não podemos descurar que os médicos tradicionais sempre ajudaram a comunidade e sempre ajudaram o setor da saúde. De resto, é por isso também que agora foi tomada a decisão então de integrar a medicina tradicional no Sistema Nacional de Saúde. Exatamente. Priscila, a ti pergunto, se falamos são 20 serviços à disposição da população, citei apenas algum, como hemodiálise, nefrologia e também TAC. Houve muitas declarações no dia da inauguração deste hospital, precisamente por causa do serviço de hemodiálise, porque a população tinha que sair muitas vezes do Bié para o Ambo ou para a Benguela para recorrer a estes serviços. Até que ponto é que esse tipo de serviços vai definitivamente mudar a vida da população do Cuito, do Bié em geral e daquela localidade do país? Olha, se a população tinha que se deslocar do Cuito, não é, sobretudo para os serviços de hemodiálise, quer dizer que aquela localidade ganhou um serviço, vai facilitar as pessoas na medida em que não vão precisar de fazer gastos, não vão precisar de se locomover para outras províncias à procura de melhorar o seu estado de saúde neste sentido. Dizer que, em relação à homenagem, foi uma homenagem muito bem dada, não é? Foi uma homenagem muito bem dada. E eu não entendo, porque, vejamos, são muitas as localidades em que, ou províncias, né? Localidade, digamos assim, quando o Cubango é próximo do Cuito, mas há outras localidades pelo país que não têm um hospital de referência. E nós vemos sempre, acontece muito em Luanda, mas nós vemos em outras partes do país. O que eu quero dizer é que eu não percebo porque que quando se constrói um hospital, por exemplo, por que não se pensa no todo, que se faça o levantamento e vemos, por exemplo, quais são as localidades que precisam, não é? Mas o Presidente da República deixou a promessa de que este projeto era para replicar por outras províncias do país, no dia da inauguração. Está bem, mas isso podia ser não de quantos em quantos anos, porque afinal é uma questão de saúde, não é? Pese embora não se espera que as pessoas fiquem muito doentes, mas no nosso país há muitas pessoas doentes. Claro, nós devemos prevenir, mas é importante que os hospitais estejam à disposição dos populares. Então, falou-se aqui em cumprimento daquilo que a Constituição diz, mas não vemos no todo o princípio da paridade, não é? Que é o artigo 23 da Constituição cumprido, porque ainda há, de alguma forma, uma falta em outras partes do país, não é, de uma assistência médica e também medicamentosa. Um hospital que poderá ser de referência para aquela área e é um benefício para as populações. Mas é o que se diz. O nosso problema não é só de técnica. Nós não temos só problema de técnica. Nós temos problema da moralidade. Nós temos o problema da má vontade de muitos técnicos. Aqui na maternidade de Lucrécia Paim, por dia, há momentos que podem morrer 30 bebês.
porque dizem que é porque o banco é agitado e porque não há quadros suficientes. Mas o problema não é só de quadros insuficientes, até porque o próprio Estatuto dos Médicos diz: sempre que vos forem pôr a trabalhar em condições, ou seja, em postos que não há, hospitais que não há, condições mínimas de trabalho que não se trabalha. Então, há vários problemas, porque está aí, faz-se hospitais, os hospitais, há hospitais que têm máquinas, como já se disse aqui, e são coisas que gastam muito dinheiro e depois não servem para nada. Mas o que eu quero dizer é que o nosso problema é muito mais do que só fazer os hospitais. É problema da má vontade, é o problema de que os médicos têm, de falta dos próprios técnicos, é o problema de que os que existem têm problema de desinteligência moral, muitos, né? Não são todos, porque há aqueles que têm vontade, mas em função da estrutura, ainda que um queira fazer muito, mas na forma como a nossa sociedade anda, não é possível uma só pessoa ou alguns, não é, um número que tem boa vontade de poder fazer alguma coisa. Então, é necessário, não é, que para além de se cuidar bem, pense-se nos quadros, a vigilância dos maus hábitos daquelas pessoas que gostam de fazer cobranças anárquicas. Quer dizer, há uma vez a famosa fiscalização. A fiscalização, o IGAI tem que trabalhar severamente nisso, tem que trabalhar. Tem havido situações em que o IGAI aparece disfarçadamente. Então isso tem que continuar para ver se as pessoas melhoram no seu desempenho, melhoram na sua moralidade, porque é muito mais por falta de caráter, é muito mais por falta de moralidade, muitas vezes, porque quando se tem vontade naquilo que... Faz-se muito com pouco, não é? Muitas vezes, quando se tem vontade... Também, portanto, nós temos uma série de problemas, mas eu apelo aqui muito à moral das pessoas, apelo aqui muito à inteligência moral dos técnicos, daquelas pessoas que vão trabalhar em tudo isso. Dalva, muito se falou nos últimos tempos a propósito da importância e da urgência que se dá à Covid-19 legítima, mas muitas pessoas questionavam se não se estava de alguma forma a descurar os outros problemas de saúde no país. A inauguração deste hospital é como que o Presidente da República dizer: não, eu não estou desatento aos outros problemas de saúde dos angolanos? Eu tenho uma visão completamente diferente, ao contrário de muitos pensam, e olhando o país numa perspectiva integrada, compreendo que vivemos momentos bastante desafios, não é? Momentos desafiantes, quer do ponto de vista econômico, social, não é? E mesmo familiar também. E não deixa de ser verdade que a Covid, enquanto um elemento novo a nível do mundo, teve impacto a todos os níveis, não é? A nível, tanto, quer das famílias, do ponto de vista das políticas públicas, vamos falar um bocadinho isso mais abaixo, quando falamos da tranche do FMI, e que os governos tiveram que adotar medidas para poder conter esta propagação. É verdade também que o país, Angola, tem outros problemas endêmicos, tem um problema de paludismo e outras coisas, outro tipo de enfermidades ou patologias que internamente são tratadas. E penso que não houve e nem deve ter existido alguma intenção ou vontade por parte dos nossos responsáveis políticos em negligenciar a sua responsabilidade naquilo que são as doenças transversais que o país por si só enfrenta. O que houve, sim, é tomar atenção questões centrais, que era a Covid, porque tem impacto na economia e uma economia tanto desestabilizada não se consegue olhar para outros setores. E este hospital vem de grande forma de responder tanto aquilo que são os anseios a nível nacional e, sobretudo, para as pessoas localizadas na região Centro-Sul, não é? Se considerarmos que tem uma capacidade instalada de 200 camas, não é? E vai poder gerar tanto emprego neste subsetor que é muito importante. Estamos a falar, tem capacidade para 1000 médicos e numa primeira fase vão ser admitidos 300, 100 das diversas especialidades. Este é de forma geral. Tanto na especialidade, é verdade, Claudinete, que eu, que venho do interior, o meu pai é do Bié,
não é? E para mim é satisfatório este hospital. Meu pai é da missão de Xisamba. Muitos dos meus parentes vêm para Luanda, iam para Benguela, não é? Para assistência médica, para tanto questões como nefrologia, que é a doença que trata infecções urinárias, sobretudo a doença dos rins, médicos, otorrinolaringologista, doença respiratória do nariz, da orelha, da garganta, e tanto a ginecologia obstetrícia e tantas outras especialidades que a nível dessas regiões não existiam. E eu compreendo que esta infraestrutura vai poder responder de grande forma a essas preocupações, não as preocupações que a população desta região, estamos a falar não só no Bié, no Ambo também, em Malange, não é? As províncias circunvizinhas. Agora, a batuta neste processo também é entregue à Ministra da Saúde, porque ela tem a responsabilidade de iniciar o processo para orientar a nível local, não é? Para que os processos de concurso, processos concursais se despoletem e jovens a nível nacional possam mobilizar para poderem, portanto, fazer parte deste processo. Agora, vamos olhar para o país de uma forma, se calhar, muito mais integrada e tomar nota positiva deste hospital, essa infraestrutura. Para quem conhece um bocadinho Angola, fora de Luanda, tem que reconhecer que este é um ganho muito grande para o país. É um ganho muito grande para as comunidades que vivem a nível da região centro-sul de Angola. Clarice, perguntava há pouco tempo, afirmava a Priscila que há outras unidades no país de grande dimensão, com grandes equipamentos. Falava do exemplo do Quanto Cubango, que tem muitos equipamentos, mas tem serviços inoperantes como cardiologia, neurologia, reabilitação física. Como é que se garante neste novo hospital, e porque lá está, as vossas opiniões são ouvidas, como é que se pode garantir que tal não aconteça neste hospital do Bié? Estes 1000 técnicos que já têm emprego garantido vão garantir que todos os serviços estejam à disposição da população? Esperamos que sim, oxalá, porque o facto de existir um hospital bem apetrechado no Quanto Cubango, em que os serviços não são utilizados, não é o primeiro caso. Até alguns municípios que também têm algum material um pouco sofisticado, mas sem técnicos não se pode fazer nada, apesar de existir um bom material. Mas eu queria, de facto, felicitar a escolha do nome do Dr. Strangua para homenagear este hospital. Ele merece. Sei também que houve alguma pesquisa para que ele pudesse merecer o nome deste Hospital Central. Uma consulta. Houve uma consulta, de facto. E muitas famílias beneficiaram do serviço do Dr. Strangua. O meu avô, que é o pai da minha mãe, também foi operado por ele 2 vezes, portanto faz parte da nossa família a atividade do Dr. Strangua. Para agora aquilo que tem de ser feito. Primeiro é preciso garantir que os médicos tenham condições. Portanto, ser nomeado, ser escolhido, passar no concurso para poder trabalhar no Hospital do Bié. E talvez, provavelmente, uma boa parte de médicos terem de sair de Luanda. É preciso que se garanta um mínimo básico para que esses médicos se sintam bem. Não só para trabalhar, mas também para poderem viver no Bié. E para que se possa garantir essa tal ética que a Priscila falava? É preciso que tenham condições dignas para que se possa garantir que também cumpram o seu papel devidamente? Não, a ética não. Eles aprendem a ética durante o curso e, portanto, quem não exercer essa ética é já porque o seu caráter não é para... não vai para ali, não é? Talvez foi para o curso de medicina, não por uma questão de vocação, mas por uma questão circunstancial. Portanto, é muito importante que, mesmo aqueles que foram por uma questão circunstancial para o curso de medicina, saibam exercer o seu trabalho com dignidade e, sobretudo, se haja humanização na saúde, que falta em uma boa parte dos hospitais. É preciso olhar também para o patrono do hospital, que foi de facto uma pessoa muito humanista e por isso é que ele mereceu esta homenagem. Muitas vezes pode não haver medicamento, pode não haver condições para uma outra coisa, mas uma palavra meiga, uma palavra amiga para um doente pode salvar uma vida.
e esperamos que haja estas condições para os técnicos de saúde, e também foi aqui dito que o hospital é grande, o hospital tem condições, mas é necessário que haja outros centros de saúde que possam receber problemas mínimos de saúde, uma malária, uma infecção urinária, porque se tudo tiver que convergir para um hospital grande, também o hospital fica sufocado. E eu acho que daqui a mais uns 6 meses devia-se fazer uma inspeção para saber em que condições é que está esse material, qual é a moral das pessoas que trabalham, como é que o material todo está a ser tratado. E estas fiscalizações que a nossa moderadora fez alusão são completamente necessárias para poder manter o hospital funcional e a servir, de facto, as pessoas. A Ruth queria acrescentar alguma coisa, Exato. muito rapidamente? Obrigada. Importa referir que um dos serviços sociais que começou a municipalização antes de pensarmos em autarquias foi exatamente o serviço de saúde. Por outro lado, a saúde é, digamos, a ponta, porque no início é um conjunto de setores, de ações que devem ser levadas a cabo para reduzir exatamente a incidência de doenças ou enfermidades na comunidade. Sabemos que, e temos aprendido com o pessoal da saúde, as determinantes sociais que não dependem da saúde, dependem de outros setores, devem ser, digamos, corretamente satisfeitas. Estamos a falar de saneamento básico, estamos a falar da recolha de lixo, estamos a falar da educação nutricional, estamos a falar da educação sanitária, da educação ambiental, um conjunto de pressupostos que efetivamente vão garantir que haja menos pessoas doentes, E a acorrerem aos hospitais para que não haja tal superlotação em que a Clarice falava. Há a situação, por exemplo, da segurança alimentar. Há que haver uma interação entre a saúde, o Ministério do Comércio, o Ministério da Agricultura e Pescas. Para quê? Para que efetivamente as pessoas se alimentem bem, de forma saudável e evitem naturalmente as doenças. Muito bem. Eu queria só, quando Sim, eu fiz referência ao Estatuto dos Médicos, é no sentido de quem muda certas situações que acontecem numa sociedade é uma classe profissional. E se não disse o que eu quis dizer, é que os médicos têm que começar a impor certas regras, não é aquilo daquilo que está escrito, das normas, dos regulamentos, porque vejamos, há erro médico constante. Há muito erro médico e eu aproveitar a situação para dizer, não é, que os médicos têm que se impor, porque o Estatuto diz se não há condições mínimas para trabalhar, porque isso pode potenciar um erro médico, isso pode potenciar, consequentemente, a morte de um paciente. Os médicos têm que começar a se impor para que haja, no todo, condições para que eles possam trabalhar. Porque os problemas que nós temos em relação à saúde são gritantes. Eu já falei aqui em prevenção e tudo isso. As pessoas, quando são bem alimentadas, as pessoas não ficam doentes. Nós temos que tratar de ter alimentos e alimentos saudáveis, temos que fazer tudo, coisas que nós falamos todos os dias nestes programas, nas televisões e nas rádios. Mas o médico tem que se posicionar, porque o médico é um profissional, tem um estatuto. Então, aonde o médico for, o médico tem que ser acompanhado com as condições que a própria lei dispõe. Então, quem muda certa realidade são os profissionais de uma certa área. A mensagem que eu quis passar em relação a isso é neste sentido. Mas no nosso país, eu não acredito que o médico vá esperar que tenha o almoço. O almoço não está pronto para ele não poder trabalhar. Ele vai ter que trabalhar mesmo. Está bem, mas alguma coisa tem que se fazer. Remedia-se. Nós estamos sempre a remediar. E quando, não trago aqui a questão de que tem que se olhar mais para o setor social. Eu falo no médico como pessoa que também tem dignidade e o médico é que tem que se impor. Nós não podemos continuar a passar a mão àquelas pessoas que têm que fazer, não é, que têm que criar as condições, porque nem tudo é problema de dinheiro. Nem tudo é problema de estruturas, não é? É problema também de organização, é problema da vontade de pessoas. Então, o médico... E há muito que se diga em relação a isso. E eu deixo aqui um apelo aos médicos, que os médicos
quando vão para um sítio, e é possível, sim senhora, se há dinheiro para outras coisas que eu não vou aqui dizer, há sim meios para que também o médico tenha condições mínimas para trabalhar. Porque quando nós sabermos que o erro médico não é por falta de condições mínimas, mas por falta do caráter do médico, o médico tem que abandonar. Temos que começar a ser exigentes em relação a esse aspecto. Há erro médico por exagero, há mortes desnecessárias todos os dias por este país, em todas as províncias e em todos os lugares, porque esse vício está a pegar, porque eu não sei o que é que se passa com os médicos. Peço desculpas a todos os médicos, aqueles que têm ido buscar prosperidade em bons lugares, mas há outros que não vão buscar prosperidade em bons lugares. Então matam de forma fria, porque é isso que tem acontecido. E quando eu falo isso, eu sei porque é que eu falo e tenho provas para dizer o que é que eu estou a falar. Então, está aqui a fazer uma acusação pública, Priscila. Por favor. Está aqui a fazer uma acusação pública. Eu estou a chamar a atenção a muitos médicos que fazem operações que não deviam. Já imaginou o que é um médico que não é especialista em determinada área, não consulta o médico especialista em determinada área e faz uma operação? Nós temos situações gritantes. Quem me dera que houvesse abertura para as pessoas que são, as famílias que passam por isso, virem explicarem o que passam. Quem me dera que as mães é um que tema, perdem Priscila, filhos... que se calhar, e tem a importância que tem, e com toda a legitimidade Porque nele temos toca. hospitais, tudo bem. Vamos arranjar um espaço específico para debater esse tema, porque lá está, é um tema que afeta a sociedade. Estamos um pouco a desviar-nos daquilo que é a inauguração, mas percebo o teu ponto de vista, é pertinente, é justo. E vamos pegar nesse amanhã tema. Depois podem inaugurar mais 1, 2, 3 e aí está. Não se reflete na vida do cidadão, continua frustrado porque perde a mãe, o irmão, o filho, uma criança. Quer dizer, não erro médico, porque o médico que devia fazer as coisas não fez por aquilo que nós já sabemos da nossa conjuntura, não é? Então, como disse, é um tema muito alargado. Desculpe, Ruth, a Dalva também queria ter a palavra muito rapidamente também. Dalva, só um remate. Eu penso que o processo de fiscalização preventiva, não é? Que os órgãos competentes tanto devem fazer é contínuo, não é? E de forma transversal. E quando digo transversal, por todos os setores. E é verdade que este processo também de fiscalização o Estado não poderá fazer sozinho. Deve ser visto de forma coletiva, contando com esforços demais. Porque nós somos, em última instância, fala a população, os beneficiários desses serviços. E que temos a responsabilidade também de poder informar ou denunciar ali onde existir algum estrangulamento. A tal cultura de denúncia que muito se apela. E deixa-me aqui também, de forma muito particular, eu saúdo os nossos médicos, porque são corajosos e que muitos deles, eu sou irmã de médicos, não é? Médicas na minha família, e que muitos deles trabalham mesmo sem condições, porque a medicina, do meu ponto de vista, é o ramo muito mais sensível, porque toca a vida do próximo diretamente, toca na minha intimidade. E é neste segmento da saúde, dos serviços, em que o cristianismo está basilado. Curar sem olhar para quem. Assistir muitas vezes com poucas condições. Eu que nós assistimos aqui, e sei que tem existido muitos desafios a nível dos hospitais. É verdade, não vamos cá querer tapar o sol com peneira, há muitos desafios, mas ainda assim não há perfeições porque somos humanos, mas eu valorizo os nossos médicos, respeito o trabalho que eles fazem em benefício da população, e lá onde existir alguma situação anormal, as famílias, hoje, no contexto tanto do nosso país, nessa governação, há maior abertura. Temos esse espaço, que é um espaço de debate, que também muitas vezes serve de denúncia de certas situações, e há outros fóruns, a utilização de redes multimédia, redes sociais, que as pessoas utilizam para informar. Então, vamos trabalhar de forma coletiva, vamos olhar um problema do próximo como o nosso problema, que é para todos nós podemos caminhar e atingirmos as metas concretas. Fica aqui a mensagem da Alva. Temos mesmo que passar já para o segundo assunto, dizia eu, que tem a ver então com o Conselho de Administração do FMI, que concluiu a terceira avaliação do acordo alargado
imediato com Angola, ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado, e aumentou os desembolsos para fazer face ao impacto da Covid-19. A decisão do Conselho de Administração permite um desembolso imediato de $1.000 milhões para Angola e também um aumento do acesso total à linha de financiamento aplicado de cerca de $765 milhões até o final do acordo. Portanto, no final, o financiamento passa para quase $4,5 mil milhões. A economia angolana, tal como todos sabemos, foi duramente atingida pela Covid-19 e também pela baixa do preço do petróleo, mas as autoridades angolanas adotaram medidas atempadas para enfrentar os desafios decorrentes deste choque e continuam fortemente comprometidas com este programa económico, algo que foi reconhecido pelo FMI, daí então este desembolso da terceira tranche, mais o aumento de $1.000 milhões. Desta vez começo pela Dalva. Pergunto o que é que esta posição do FMI a conceder esse crédito, a dar, digamos assim, uma nota positiva à postura de Angola, na vertente económica. O que é que isto representa para o mercado mundial? Com que olhos é que o mercado mundial, em termos económicos, passa a ver Angola a partir desta decisão do FMI? Em primeiro lugar, eu prefiro olhar na perspectiva interna, não é? E dizer que há um trabalho que está sendo levado a cabo pelo Executivo, que é, portanto, a estabilização macroeconómica do país, não é? Na qual está empolada também o programa de estabilização fiscal. E penso que este reconhecimento ou esta deliberação do Conselho de Administração do Fundo Monetário vem representar, em primeira instância, a validação de todos os esforços levados a cabo pelo Executivo que vão culminar com a consolidação fiscal, ou melhor, vão culminar com a melhoria da gestão das contas públicas, quer do lado da despesa, como do lado da receita. A consolidação fiscal vai se traduzir também no alargamento da base tributária, ou identificação de fontes alternativas, gastar menos, não é? Ou gastar pouco, gastar menos com o pouco que temos. Procurar ter uma economia equilibrada, ou o equilíbrio das contas fiscais, não é? Das contas públicas, perdão, e o país, relançar a nossa economia para que o país consiga atingir ou conhecer os níveis de crescimento econômico. Quando falamos de crescimento econômico, olhamos para o nível de empregabilidade, não é? Que o país, a classe empresarial privada desempenha o seu papel. Da perspectiva externa, eu olho para este trabalho da organização da Bretton Woods, que é o Fundo Monetário Internacional, cuja decisão, para além daquilo que são as ações concretas, ou os diagnósticos, ou as avaliações sistemáticas que fazem ao abrigo do acordo estabelecido com Angola, não é? Nela fazem parte outros países que, portanto, também se pronunciam sobre aquilo que são as decisões a serem tomadas em situações específicas. Temos que reconhecer que o mundo e Angola não foge disso. Em sede da Covid-19, as contas públicas de Angola foram fortemente afetadas, não é? E associado à redução do preço do petróleo no mercado internacional, Angola, por ser um país tanto dependente do petróleo, não é? Com a redução do preço, no primeiro trimestre o preço atingiu $22,2 e, entretanto, penso que é salutar que o fundo, em primeiro, reconheça o esforço que Angola tem levado a cabo. E, em segundo lugar, é o impacto que estas duas variáveis externas tenham causado nas contas públicas e a injeção destes recursos, portanto, imediatamente vai disponibilizar para Angola cerca de $1.000 milhões, ou melhor, $1 bilhão, que vai auxiliar a tesouraria e a implementação de todos os projetos em curso que visam o relançamento da economia e, tanto, olhando também para a diversificação da economia. É verdade que, tanto, olhando para este número e o universo de necessidades que o país tem, pode não parecer muito dinheiro, mas a verdade, porém, é que, uma vez bem gerido, não é?
olhando para aquilo que deverá ser o corte da despesa ou desprestigiando as despesas que não sejam prioritárias. O trabalho que o Executivo tem levado a cabo nos últimos tempos é encontrar, portanto, cortar a despesa e priorizar, sobretudo, o setor social, que é a saúde e a educação. Um trabalho, Dalva, um trabalho sobre o qual muitas pessoas ainda eram céticas. Muitas vozes, ou pelo menos algumas, levantavam esse ceticismo em relação à saída desta terceira tranche ou não, porque, tal como disseste muito bem, uma das condições do FMI era a gestão que Angola faria a esse montante, a gestão da dívida pública, ao contínuo trabalho de combate à corrupção. Muitas pessoas eram céticas à saída desta terceira tranche, que vem e ainda com um bónus de $1 bilhão, não é? É verdade. Nós precisamos também dos pessimistas na nossa vida, que é para nos meter um bocadinho a correr na vida. Se pensamos que está tudo bem, também acho que no nosso dia a dia podemos eventualmente nos deparar com situações contrárias. E a verdade, porém, é que há um trabalho sério. Os resultados dos trabalhos em curso, das medidas que estão levadas a cabo agora, não se vão refletir no curtíssimo espaço. Melhor dizendo, nós estamos acostumados a viver do imediatismo. As aplicações, tudo. Se olhar, muitas das medidas adotadas eram todas de curto prazo. No curto prazo. Um negócio, logo a seguir, a expectativa é que tenha retorno, tenha lucro logo a seguir. Não, as grandes reformas ou as reformas estruturais que os países ou os governos adotam, os resultados são vistos também no médio ou longo prazo. E, entretanto, há um conjunto de medidas que estão sendo desencadeadas pelo Executivo. É verdade, a diversão da economia, é verdade, o país está a trabalhar nessa dimensão. Do ponto de vista fiscal, o programa de privatizações, que é uma exigência também do próprio Fundo Monetário Internacional, está-se a trabalhar nessa dimensão e temos observado um conjunto de ativos, portanto, arrolados pelo Estado, que vão passar para a esfera pública, que nós vamos dizer a redução do Estado na economia. Portanto, procurar aqui o equilíbrio também das contas públicas, a sustentabilidade da dívida pública também é uma outra problemática. O governo está a trabalhar nisso. A negociação com os parceiros multilaterais e bilaterais para o alargamento do prazo do reembolso da dívida pública. Está-se a negociar, sobretudo, com a China, o Clube de Paris. É um trabalho que a sua tangibilidade não é imediata. E o Fundo, por fazer parte deste processo, reconhece o esforço que o governo está a levar, sem desprestigiar a questão da Covid, e injeta este valor imediatamente para poder auxiliar a tesouraria e a implementação de projetos. É de saudar, e eu, na verdade, tanto dou aqui uma nota verde para o Fundo Monetário, para a equipe que trabalhou neste processo, e eu vi hoje a Ministra das Finanças a falar, a equipe em Washington, a equipe em Angola, os diretores e técnicos, não é? O Executivo no seu todo, estão todos de parabéns, e vamos procurar ajustar-nos à realidade, ao novo normal, e que esses recursos tenham um impacto real na nossa economia, que a classe empresarial privada possa beneficiar um bocadinho mais para que os empregos também se mantenham a nível do país. Fica aqui o recado, Dalva, muito bem entendido. Ruth, dizia que este abrir de comportas do FMI não vem sem condições. De resto, a exigência sempre posta pelo Fundo, que é que Angola continue vigilante na questão da gestão da dívida pública. Dizia, Dalva, muito bem, a Ministra das Finanças, Vera Daves, hoje na imprensa, falava precisamente disso e afirmou que a dívida pública está em níveis sustentáveis ainda. Corrobora essa afirmação, essa visão? Está controlada a situação. E porque temos a responsabilidade, em função do que já crescendo, que já foi dito, de continuar a vigiar a gestão da dívida pública. Foi um dos pressupostos que o FMI colocou, o Fundo Mundial Internacional. Temos que continuar a fazer as reformas estruturais. A diversificação da economia já é uma realidade, porque já há um espaço mais alargado de intervenção do setor privado. Isto é muito bom para a nossa economia. E claro que o grande calcanhar daquilo é o combate à corrupção, que também já é um facto. Por outro lado, é o reforço da governação como um dos mecanismos de melhoria da intervenção do Estado e, naturalmente, a busca de soluções que impactam a vida da população, sobretudo na esfera social. Nesta conformidade, estes dois pontos, como a diversificação e o reforço da governação, considero ser bastante importantes, tendo em conta a necessidade cada vez mais o Executivo como um todo
trabalhar em complementaridade de ações e de intervenção para garantir melhores resultados. Mas, entretanto, às próprias finanças também lhe é exigido uma redinamização, por exemplo, do diagnóstico da qualidade da despesa. É necessário que continue a reforçar esse diagnóstico e como também o impacto da mesma na economia e na vida social das pessoas. E há outro aspecto não menos importante que o Ministério das Finanças deverá, de facto, fazer, é continuar a fazer a verificação e o controle da alocação dos fundos em função das prioridades que foram estabelecidas pelo Executivo, bem como também a necessidade da sua execução. Se tivermos estes pilares bem equilibrados, vamos continuar a ter mudanças significativas, mas requer de cada um de nós, de facto, paciência, o sabemos esperar, porque não acontece de um dia para o outro, mas é um processo paulatino. Estamos a caminhar. Muito bem. Priscila, há quem diga que mais dinheiro é sinónimo de mais dívida. Portanto, esta nova tranche, este maior empréstimo e, consequentemente, maior dívida, é uma notícia boa ou uma notícia má para o futuro dos angolanos? Angola vive, ou seja, os empréstimos em Angola são de algum tempo, né? De há muito tempo. É muito difícil se ser otimista, né? É preciso ser muito forte, é preciso, nem sei qual é o termo, é preciso ser muito otimista, ou seja, eu nem sei qual é o termo que vou utilizar para falar de otimismo em relação a aspectos como esses, de dinheiros que vão entrando. O relatório fala de aspectos estruturantes, não é? A banca, a melhoria da governação e esses aspectos todos. Fala-se num combate à corrupção, não é? Porque entendemos que combater a corrupção é um avanço nisso tudo. Para mim, há aqui aspectos que não são só estruturantes, mas fracturantes. Um país que tem grandes problemas na questão da democracia, um país que tem grandes problemas em relação a questões judiciais, a questões dos próprios tribunais, um país que fala-se muito, questiona-se muito a segurança jurídica, não é? A segurança jurídica não há como uma economia dar passos se nós temos ainda o problema da segurança jurídica, se nós temos os problemas dos tribunais que fazem a jurisprudência como fazem. Então, eu espero que as coisas venham a correr bem, sim. Mas não estão a correr. O FMI diz que sim, de resto é por esse motivo que disponibiliza este novo montante. O FMI é a opinião do FMI. Enquanto eu não ver... Não é uma opinião importante? Não é uma opinião de peso, na tua opinião? Para mim não. Para quem esteja a governar e se sente feliz com aquilo que vê todos os dias, sim. Continuo a me preocupar a situação em que os angolanos vivem e ainda não se reflete, esses empréstimos não se refletem na vida do cidadão. Ainda temos problemas gritantes de desemprego, ainda temos problemas gritantes de crianças todos os dias de 11 anos irem se prostituir. Então, alguma coisa que não está bem. As pessoas estão otimistas. Sabem por que estão otimistas? Eu, como uma cidadã comum, naquilo que eu vejo todos os dias, esses empréstimos é, sim, senhora, para comprometer as próximas gerações. Mas então não é uma coisa positiva, na tua opinião? Olha, um governo que só gasta e quando a forma como esses dinheiros vêm, eu entendo que os projetos, a forma como os projetos são alocados. Vejamos só um exemplo muito prático. O projeto Kwenda. O projeto Kwenda é de dar. Eu não gosto muito disto de dar às pessoas. Eu gosto da questão em que ensina-se as pessoas a conseguirem, não é, a lutarem pelo seu próprio sustento. Eu não concordo com a forma como muitos projetos são alocados. Ao invés de dar, nós devíamos fazer cooperativas. Então, o meu grande problema é o dinheiro que venha. Esse governo está habituado a receber esses dinheiros. E depois está aí, não se reflete na vida do cidadão. O problema é, às vezes, como são alocados os projetos. No nosso país é cheio de rios. Quando se recebe, por exemplo, o projeto Kwenda, o financiamento do projeto Kwenda, por que não se pensou em algum projeto mais edificante?
onde as pessoas, em vez de receberem, isso para mim é de tamanha humilhação e de tamanha indignidade. Não se deve dar dinheiro, porque todos os meses tem que receber 5 a 8 mil. Isso é uma aberração. São essas coisas que se tem que corrigir. Para mim tem que se olhar mais para o país, olhar para aquilo que tem no país, ao invés de estar a olhar para esses financiamentos, porque isso de alguma forma põe as pessoas à espera de que a qualquer momento o FMI haverá um outro valor. Eu sou cética, quem tem muito otimismo em relação a tudo que se passa nesse país, ou seja, em relação a essas verbas, e que não se reflete na vida, reflete-se na vida de alguns, que são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. A corrupção continua, quem diz que melhorou, mas atenção, nós temos aqui, melhorou para alguns, porque alguns não são tocados, e pior para alguns. Temos aqui a questão da justiça seletiva. Tudo isso, parecendo que não, mas são aspectos que pode-se mexer na estrutura, mas são aspectos fracturantes que vão fazer com que nós não consigamos dar passos. E tudo mais, tudo começa no combate político, porque não há partido nenhum que faça tudo sozinho. Os processos num país andam todos juntos e todos nós participamos neles. Todos nós. Não vamos aqui falar de alguma evolução, de algum melhoramento, quando não há uma justiça, e é todo tipo de justiça social, não vale a pena. Isso aqui, para mim, é conversa para boi dormir. Clarice, muito rapidamente, alguma das aplicabilidades que se vão dar a estes valores, os que já foram recebidos e os que agora vêm nesta terceira tranche, tem a ver, por exemplo, com o pagamento de dívidas, mas também com investimento em projetos importantes para o país. É uma boa aplicação para estes fundos que chegam ao país em forma de dívida também? Teoricamente, tudo é bom. Portanto, teoricamente, está tudo bem estruturado e também há um horizonte em que as coisas irão ser efetivadas, mas na realidade eu vou um bocadinho mais para aquilo que diz a Priscila, porque pouco se sente na vida do cidadão comum. Nós, por exemplo, estamos agora à espera que as aulas retomem. Temos um país parado há 6 meses, são 6 meses que o país está parado. Temos um nível de desemprego gritante e muitas vezes ainda se diz que o Executivo está a trabalhar para que haja um maior nível de empregabilidade, mas nós, ao nível das nossas famílias, sabemos o quanto nós estamos a passar mal, o quanto os familiares estão a passar mal, porque as pessoas ficaram desempregadas, deixaram de dar aulas, começaram a trabalhar em turnos e muitas vezes a turnos que depois a pessoa já não volta porque já não é necessária tanta mão de obra. Ao nível da construção civil praticamente o país parou, ao nível da restauração já não existe nada. Os próprios professores, eu não sei como é que nós vamos retomar as aulas, seria ótimo, mas as escolas nem sequer água têm e estamos agora a ver pelas redes sociais quais são as quantidades de álcool, de máscaras que estão a dar para uma escola com 80 professores e não sei quantos alunos estão a dar 24 máscaras e 2 litros de álcool gel. Portanto, as condições são muito precárias. Mas então, perante estas condições, Clarice, perante estas condições e perante a crise económica mundial, mais agravada pela Covid-19, então onde tirar dinheiro? Não é para isso que serve um Fundo Monetário Internacional também? Sim, é o que eu disse. Teoricamente está bem. Teoricamente está bem, mas não sei se, de facto, também nós não temos um governo transparente. E não nos estão a dizer que estes montantes que nós estamos a receber, no nosso acordo, nós vamos pagar em X tempo, X, e quanto é que isto vai custar ao bolso de cada um de nós como cidadão. Portanto, também é uma certa falta de transparência em todo este processo que nós precisamos realmente de saber um pouco mais, mas pronto, estamos habituados a que o governo não diga tudo, diga só aquilo que nos interessa ouvir e que nós, de certa maneira, fiquemos satisfeitos, mas também eu acho que ainda não se reflete na vida do cidadão e também não acredito tanto que, de facto, tenhamos um maior investimento. Por exemplo, o Presidente João Lourenço tinha, acho que no ano passado, feito uma grande incursão na diplomacia para se poder buscar investimentos, mas
o que se vê, de facto, é muito pouco. Empréstimos estão a vir, porque nós vamos ter, obviamente, que pagar, mas investimentos de peso e que nós possamos ver que este investimento vai efetivamente mudar a vida de Sanza Pombo, a vida de Camacupo, a vida de Pango Aluquém, isso já não se sente. Não sente. Claro que nós gostamos de boas notícias, pelo simples não fazem-nos bem, não é? A boa notícia faz sempre bem às pessoas, mas na prática eu tenho também algumas dúvidas se é que estes montantes todos não serão só mais um peso à nossa dívida e menos um bem para a sociedade no seu geral. Bem, Clarice. Dalva, temos mesmo que ir para intervalo, mas, enfim, ficam aqui as opiniões a propósito destes dois assuntos. Temos mais assuntos no próximo bloco, mais dois assuntos, nomeadamente o caso dos 900 milhões de dólares, que envolve Carlos São Vicente, e também a prisão recente do ex-governador de Cuanto Cubango, Ernesto Quitéculo. Portanto, mantenha-se desse lado. As minhas companheiras de jornada hoje têm muitas opiniões para dar. Com certeza também se vai, digamos assim, reconhecer em alguns dos assuntos, em algumas posições. Sabe que o objetivo é sempre discutir aquilo que tem a ver com a sua vida, com a sociedade angolana e também, porque não, com o seu futuro. Mantenha-se desse lado, nós voltamos já. Cá estamos nós de volta, assim que não nos estava a ver, seja bem-vindo a mais uma edição do Política no Feminino, onde estamos a analisar alguns dos principais assuntos que foram notícia durante a semana, que agora termina. Já falámos sobre dois dos assuntos, a inauguração do Hospital Geral do Bié, também a nova tranche que o FMI cede a Angola, e agora vamos ao terceiro assunto, que tem a ver com o famoso caso 900 milhões, que envolve Carlos São Vicente. O empresário foi no dia 15, ouvido pela Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da PGR, por suspeita dos crimes de peculato, branqueamento de capitais e também tráfico de influências. O interrogatório acontece uma semana depois da PGR ter apreendido 49% das participações sociais da 3As, ativos no Standard Bank de Angola, sob gestão de Carlos São Vicente. A PGR apreendeu também os edifícios das 3As, da rede de hotéis IU, e também da ICA, constituídos com fundos públicos. Os imóveis passaram, portanto, a ter como fiel depositário o Cofre-Geral da Justiça, uma medida que, tal como sabemos, tem respaldo na Lei sobre Repatriamento Coercivo e Perda de Largada de Bens, aprovada pelo Governo no âmbito da Estratégia de Luta contra a Corrupção. Desta vez começo por si, Clarice Caputo. Este caso dos 900 milhões é mais um caso mais de uma dinheiro. novela. Mais uma novela. Mais uma novela. É uma novela que já tem protagonistas identificados. Nós temos noção, foi constituído o arguido Carlos São Vicente. Pergunto-lhe, é uma novela que pode ter outras pessoas envolvidas, outros personagens envolvidos? Acredito que sim. No crime de dinheiro tem sempre muita gente envolvida. E também é muito dinheiro. Não acredito que São Vicente tivesse tido a capacidade de tanta manobra, de tantos montantes sozinho, mais um banco. Aliás, já tem 3 bancos, que é o BAI, o BIC, mais um outro qualquer, mais os paraísos fiscais, e, portanto, é muita gente envolvida. E é uma novela triste, porque estamos sempre a verificar mais um outro que foi governante, um outro que foi gestor e que, afinal, ao invés de gerir o bem público, geriu estes bens para benefício próprio e, portanto, para os angolanos é de facto muito triste. Eu acho que este caso está a ser visto a conta-gotas. Portanto, hoje é alguém, depois amanhã mais uma outra pessoa. Este é um país que está há 45 anos a ser gerido pelo mesmo partido e que nós estamos a ver que têm todos a mesma prática. Até pessoas que nós achávamos que eram inocentes, coitadinhas, mas vamos depois verificar, afinal, coitadinha aqui em Angola, opaco aqui em Angola, mas quando vai lá para fora tem iates, tem aviões, tem... Portanto, toda a gente conseguiu ir ao pote e tirar, foi ao pote, tirou, como diz o brasileiro, enricou. E, portanto, pode parecer um pouco despercebido aqui em Angola e deram-nos a conhecer uma entrevista que o São Vicente deu há bem pouco tempo, em que falava dos corruptos, quando ele, afinal, também tinha muito dinheiro.
É um processo que não está a ser completamente transparente no seu todo. Eu acho que, na minha opinião, o presidente João Lourenço, que está a encabeçar esta cruzada contra a corrupção, devia ser mais transparente. O próprio presidente e a sua equipe. As pessoas que estão a gerir o país há mais de 40 anos tem de se fazer um pacto com elas todas, uma boa parte, talvez 90% roubou, tirou, levou. Então, não faz sentido estar depois mais outro. Acho que isto não é bom para o país, não é bom para as pessoas, e fica-se com a percepção que só 2, 3, 4, 5 pessoas é que tiveram esta oportunidade de poder gerir mal o erário. Entretanto, devia-se acelerar o processo, porque o processo está extremamente lento. Esta lentidão não poderá também ter a ver, Clarice, com a complexibilidade do próprio processo? Estamos a falar de algo que ainda não foi provado. Este desvio, não é? Um processo que ainda está em investigação, não terá a ver não está a levar o tempo que uma investigação deste porte deve levar? Eu acho que ouviram a engenheira Isabel dos Santos esta manhã na MFM. Ela confirma, portanto, a opacidade das contas na Sonangol. Ela confirma que houve um rombo muito grande. Ela confirma que as 3As sobrefaturaram e de que maneira, e que foi necessário que viesse uma equipa estrangeira para não ter que usar as mesmas pessoas que tiraram, que fizeram toda a maracutaia, para depois serem elas também a se ilibarem, obviamente que se iriam ilibar deste processo todo. Portanto, a engenheira que foi a PCA durante 1 ano e 8 meses ou 7 meses, confirma que, de facto, a Sonangol era um antro de ladrões, de gatunos, em que cada um fazia aquilo que bem entendesse, e que ela tentou, de alguma maneira, colocar alguma ordem no circo, o que não foi possível. Portanto, acho que esta não é uma questão de suspeição, uma questão em que se possa dar o benefício da dúvida. Eu falo em suspeição e agora passo a bola para Priscila e digo que não é um assunto fechado, porque, por exemplo, a defesa do arguido de Carlos São Vicente, numa nota tornada pública no dia 1 de setembro, alega que não houve aqui desvio de fundos, que foi, na verdade, estes 900 milhões serviram para o reembolso de valores do empréstimo feito por uma holding, que pertence a Carlos São Vicente, à seguradora 3As, que também pertence a São Vicente. Daí eu dizer que, quer dizer, há aqui duas posições. Por um lado houve desvio, por outro não houve. Qual é a tua opinião, Priscila? Advogado de defesa, olha, há muitas questões que se levantam em torno disso tudo. Mas primeiro, a própria 3As, a forma como tudo aconteceu, indica que foi criada para retirar dinheiro de Angola e fechou. É tudo muito estranho, tudo muito suspeito. Mas preliminarmente, eu quero aqui dizer que é muito estranho a forma como o arguido está a ser interrogado. Em condições normais já é alguém que já devia haver uma medida de coação, e no meu entendimento, e é mesmo só meu, entende-se que parou-se o interrogatório propositadamente para que não haja uma medida de coação. Um outro aspecto, e porque é necessário, eu posso comparar o processo São Vicente com o do ex-vice-governador do Quando Cubango. Há tantas evidências que a pessoa em causa, o arguido, deveria ter um outro tratamento. Aqui nós podemos ver muitas situações que perigam, não falo ainda em perigo de fuga, mas fazer desaparecer provas, por exemplo. Há tantas coisas que deviam ser salvaguardadas pela PGR para termos um processo, pelo menos um processo. Eu sou daquelas pessoas que pensam que quando se fala em justiça em Angola, quando se fala em combate à corrupção, é uma brincadeira. Gasta-se meios do Estado para estes processos e, na verdade, depois vão dar no que vão dar. Dá a entender que São Vicente é mais um daqueles protegidos. Porque eu não entendo porque que, vamos falar daqui a bocadinho, mas eu prefiro fazer essa comparação. Porque que
ao vice-governador foi imediatamente detido. E por que a São Vicente, com tantas evidências, há esta morosidade do interrogatório, né? Porque se não acaba o interrogatório não tem como haver uma medida de coação. Portanto, os advogados vão fazer o seu trabalho. Então, estás aqui a alegar que esta morosidade é propositada? Não, do meu ponto de vista, sim. Eu entendo que é propositada para que não haja uma medida de coação de imediato. Mas dizias que parece que Carlos São Vicente é mais um dos protegidos, mas um protegido é tornado arguido? Mas há simulações. Então, quando se faz uma justiça no verdadeiro sentido, usa-se no processo penal, no direito penal, não há analogias. O que é. Então, quando eu falo protegidos, as pessoas podem ir parar a uma barra de tribunal, podem ser indiciados em algum processo e, no entanto, não terem um tratamento com o delito em que há suspeitas de terem cometido. Tudo isso é uma proteção. A proteção não é só fazer com que as pessoas indiciadas em algum tipo de crime ou que são suspeitas de terem cometido algum crime não vão para as barras do tribunal, mas depois usam-se certos mecanismos. Atrasam-se certas coisas, como é agora o caso do interrogatório. Não se faz o interrogatório com alguma serenidade, mesmo vendo os perigos, não é? Mesmo vendo os perigos, aqueles que a própria lei, a lei das medidas cautelares em processo penal dispõe. Há aqui uma grande probabilidade de provas virem a ser destruídas. Um outro aspecto que eu quero aqui levantar é a questão de que a Fundação António Agostinho Neto vem em defesa, né? Ou seja, em defesa não, vem proteger, exatamente, proteger, se calhar, o bom nome. E aqui eu entendo que quando se trata de proteger o nome, a honra, o bom nome de mortos, tudo bem. Mas que não nos enganemos, há muitos lusos angolanos que também podiam ter as facilidades e essas oportunidades que São Vicente teve. São Vicente teve essas oportunidades, obviamente, porque é genro de Agostinho Neto. E não vamos aqui fingir que é porque ele é o angolano, porque é mesmo só por ser angolano, não. É por ser genro de Agostinho Neto. Foi por isso que São Vicente teve os privilégios que teve. Foi por isso. E vejamos, o mais grave, há ações acionistas, não é? Na criação das 3As. E vamos ver as ações irrisórias que teve a Sona Angola e que teve o BAI. Alguma coisa que não está bem. Adalva, penso que querias rebater ou querias... Sim, queria. E com a sua permissão. À vontade. Só para dizer, eu penso que não é... E esta é a minha opinião, exatamente, não é? Que se olharmos para o nosso país, muitos de nós, filhos de ninguém, tiveram a oportunidade de exercer cargos sem ser filhos de ninguém. O que quero dizer é o seguinte, eu não acredito que São Vicente tenha exercido as funções que exerceu por ser genro de Agostinho Neto. Até porque, se considerarmos a Sonangol como a empresa pública geradora do maior pacote financeiro que alimenta o Orçamento Geral do Estado, grande parte dos técnicos que passaram aí não foram filhos de ninguém. Entretanto, esta colação que se faz de Agostinho Neto com São Vicente, eu penso que é errônea. O São Vicente tem responsabilidades criminais, civis e criminais no processo, não é? E entendo que o Ministério Público, neste caso particular, deve ser diligente, articulação sistemática e contínua com os órgãos internacionais, e ouvimos, tanto agora por via dos órgãos de comunicação social, que a Procuradora, mediante uma carta rogatória, levou às autoridades helvéticas para obter informação sobre o processo. E nesta dimensão, o processo deve ser nesta perspectiva. Agora, é verdade que o Ministério Público está a olhar para uma parte do problema. E a outra parte do problema é mesmo poder desmistificar
aqui o esquema de Ponzi Scheme, não é? Em que devem olhar para os mecanismos utilizados por este senhor e as mais pessoas que fez com que os dinheiros fossem levados para fora, ou a fuga de capitais, ou os crimes que se lhe imputam enquanto arguido, e os entes que participaram no processo. Estamos a falar de sujeitos públicos, sujeitos privados. Quando digo sujeito, a falar entidades públicas e privadas, tanto instituições financeiras e não financeiras. Eles têm a responsabilidade no processo. E por ser uma situação, portanto, bastante delicada, eu espero e exorto o Ministério Público que faça um trabalho melhor do que já tem feito até aqui. Me tirou a palavra aí, acredito que a qualquer momento será mesmo sua vez de falar e deixe-me acabar, que depois vai continuar a terceira. É sempre vossa vez de falar, sempre que tiverem algum argumento, estão à vontade. Estamos à vontade. Estão à vontade. Eu vou dar a palavra, já vou terminar. Tá bem, então vou dar a palavra. Porque senão depois... Não vou fugir. Desculpa, vou terminar. Interrompida depois... Está bem, vou devolver a palavra. Um segundo, já devolvo a palavra. Portanto, eu exorto o Ministério Público a trabalhar de forma diligente, articulada, não é? Para garantir que esses recursos voltem para o nosso país. Será que voltam? E que sejam implementados a projetos sociais. Depois, para a minha palavra, para continuar a falar. Tenha bondade. Muito obrigada. Dizer que, Dalva, isto aqui é um sistema e quando as pessoas não chegaram ao clientelismo porque são parentes de alguém, porque nem o cabritismo, como falamos, e outros termos, e os ismos, como se tem dito, é porque são pessoas serventes. São serventes, não são servidoras. São pessoas que nem por mais que muito soubessem, não puderam usar a técnica que sabiam. Porque eram serventes. Mas este senhor São Vicente, a Neto morreu em 79. Eu lhe ouvi, não lhe interrompi, pedi uma palavra. A palavra voltou para mim. Peço só que não se desviem da minha questão, porque às tantas não me responderam a minha questão. Exatamente. Mas há coisas aqui que a minha questão era se há essa possibilidade que a defesa pôs de ter sido apenas um reembolso do empréstimo feito da holding de São Carlos São Vicente à seguradora. A minha pergunta era precisamente essa. Há essa possibilidade ou não? Mas são artimanhas e, portanto, as instituições judiciárias devem trabalhar no sentido de encontrar a verdade material. As possibilidades que as partes trazem, tanto quem acusa, tanto a defesa, vão trazer variedíssimas, mas tem de se trabalhar a fundo na descoberta da verdade material. É possível que é uma possibilidade, mas para mim não. Para mim não, e há muitas evidências para que não seja assim. Agora, neste país, sempre foi assim. As pessoas, quando não estão ali porque são parentes de alguém, é porque são serventes, é porque lhes foi oferecido um cargo, um emprego, e o que põe em frente muitas vezes é o pão. Então, esta de que não, mas isso é assim, olha, as opiniões das pessoas, aquilo que as pessoas desempenham na sociedade, as opiniões que são emitidas em vários fóruns, é em função do que fazem na sociedade, como conseguiram um emprego, se é filha de quem, eu não. Mas muitas pessoas, as suas opiniões é em função disso. Priscila, penso que já aspecto, exatamente, um outro aspecto que eu queria muito rapidamente. Muito rápido mesmo, muito rápido. Sabemos que a PGR, nas suas agremiações, e deslocações para a Suíça, não é? Foi a diretora e que, portanto, vão alargar a cooperação. Exatamente. A cooperação, que seja mesmo no sentido de todos os nossos dinheiros que estão lá, que regressem, porque nós estamos a padecer e eles já têm tudo. Que a diretora seja mesmo exigente nesse assunto, com aquela forma que se tem, uma boa negociação, se é o termo que se deve usar, mas que haja esta estratégia de, pelo menos, porque nós estamos sempre atrás dos arguidos, nós gastamos dinheiro por causa dos arguidos que não dá em nada, mas conseguir tirar o dinheiro do lado de fora, que é bom, não. Para terminar, e porque esses processos são processos sugadores, e eu entendo que, é a minha opinião há muito tempo, se é para julgar uns e outros não, ou para simular que se leva alguns à justiça, então que se feche isso e começamos uma vida nova. Ruth, fazendo aqui uma ponte ao que dizia a Priscila a propósito dessa deslocação da delegação da PGR angolana à Berna, Suíça,
para, junto com as autoridades de justiça suíças, procurarem uma resolução para este caso. Vale a pena, e eu faço aqui uma ligação, à também deslocação do PGR Hélder Pitágoras a Portugal, na altura do caso Isabel dos Santos. O que é que estas duas deslocações de Angola ao estrangeiro, no sentido de procurar informações para se fechar casos de corrupção em Angola, em que é que se traduz isto? Eu penso, pelo facto de ter havido essa deslocação para os dois países, que há outros meandros que não conhecemos, que em função dos mesmos levou a alta direção da PGR a fazer contactos de colaboração. Para quê? Para que exatamente, no meu entender, pudesse buscar a ajuda dessas instituições e, de facto, permitir que o combate que está sendo feito possa ser feito na medida que se pretende, exatamente para identificar os culpados, os eventuais ou supostos, digamos, usurpadores que têm somas avultadas e adquiridas de forma ilegítima, ilegal, para que possam ser julgados. Mas é importante que se compreenda também que há responsabilidade individual e que o processo é novo. Estamos, dia após dia, aprendendo com os erros que estamos a cometer. Mas temos que, enquanto pessoas, enquanto povo, ter confiança neste desafio que temos. É, de facto, um processo bastante complexo. Pelo que eu estou a ler e a perceber e a ouvir, serão arroladas um conjunto de pessoas. Vamos permitir que os órgãos de direito façam o seu trabalho. E depois, no final, de certeza absoluta, que teremos então o veredito. Será encontrada a verdade material e as pessoas que cometeram vão pagar. Porquê? Porque, de facto, são somas avultadas. Precisamos moralizar a sociedade no sentido de responsabilização dos atos cometidos. Qualquer um de nós tem que se sentir responsabilizado, independentemente da sua camisola, da sua cor partidária, do seu credo religioso. Mas há outro aspecto também, que ninguém está acima da lei. Pode ser que, aparentemente, está-se a notar que estamos a retroceder. Não, não estamos a retroceder. Vamos ter confiança nas autoridades, vamos ter confiança nos desafios colocados pelo Executivo e vamos colaborar. Dalva, dizias tu que o que se espera, no fundo, o resumo final da história é que estes valores venham para Angola. Pergunto-te, que peso teria nas dificuldades económicas que o país, isto hipoteticamente, nas dificuldades que o país enfrenta, se estes 900 milhões de dólares caíssem de bandeja no país? É só olharmos um bocadinho para a Opina, que o Executivo teve que descapitalizar parcialmente o Fundo Soberano para poder implementar o programa para as municipalidades, não é? Estamos a falar de uma descapitalização de 1,5 mil milhões, não é? Estamos a falar, e comparativamente os 900 milhões, estão com a coisa como 60%. É muito dinheiro. É um dinheiro que a gente só sonha. Mas permita-me aqui, antes de se calhar entrar um bocadinho mais no mérito da questão, para dizer, foram feitos aqui alguns paralelismos. E eu, como sou do interior, sou do Lubito, temos aqui que clarificar. Eu, quando vim para Luanda, fiz o concurso público no Ministério das Finanças, não conhecia ninguém. Quando assumi cargos de funções na administração pública, não conhecia ninguém. E eu não acredito que todo mundo que assumiu cargos na administração do Estado, quer no passado como no presente, tenha que necessariamente conhecer ninguém. Quando eu fui para o Ocidente sozinha aos meus 24 anos, desculpa. Não, porque também a Dalva está a responder alguma coisa que eu entendo que já fechou o assunto. Não, eu estou a voltar o paralelismo com São Vicente. Desculpa. Quando estão lá, não fazem as coisas como devem fazer. Essa governação é de desculpa, deixa-me só. Eu vou voltar para a questão de São Vicente. Entretanto, e muitos funcionários públicos e muitos bons gestores que passaram neste país não foram todos conhecidos de alguém. O que lhe foi, sim, reconhecido é competências, a meritocracia, não é verdade? E atingiram tanto os níveis profissionais que atingiram. O caso de São Vicente, e como disseram muito bem as minhas colegas, é uma responsabilidade unipessoal. Ele tem responsabilidade no processo. Ele deve ser chamado, e como está, agora foi constituído arguído, sobre ele pesam alguns indícios que tenha participado ou praticado algum crime. É quando em sede do Código Penal ele é designado. Pois, numa outra dimensão, estive hoje a ver agora nas redes sociais, não é?
lhe foi imposto uma medida de coação pessoal, tem uma medida de residência. Eu estive hoje a ver, não é? Portanto, eu acho que partilhei com as minhas colegas, lhe foi imposta a medida. Mas isso não é a problemática. A problemática é, de fato, o Estado... Foi posto a esquecimento oficial. E até não, eu estive a ver na rede social. Está bem, mas isso não é o cerne da questão. O cerne da questão, primeiro, é nós não fazermos aqui uma correlação de situações. Primeiro, é São Vicente. Quando eu cometer um crime, por favor, não responsabilize o velho Ringote. Não tem nada a ver. Eu tenho que assumir a responsabilidade. E São Vicente tem que assumir a responsabilidade. E depois... Não, nem estamos fazendo nepotismo. O nepotismo é uma outra problemática. O que está a falar aqui é mesmo peculato. Também, mas tudo isso, as pessoas conseguem fazer isso por causa dessas facilidades. Não, vamos acabar de ouvir a mas é a tua opinião e eu respeito. Está bem, então deixa-me falar. Eu respeito. Não, mas também me cortaste, então vais-me ouvir porque eu vou fazendo mesmo assinalações. Vou assinalando, mas pode... Quando cortou, Priscila, voltamos a ti e muito bem tens direito à palavra. Agora voltamos a Dalva. Eu não estou a combater consigo. Nós estamos a partilhar Angola do ponto de vista diferentes. É só. É o que estamos aqui a fazer. Então, o que eu queria dizer, voltando novamente à questão que coloca, este senhor, o doutor São Vicente, deve ser responsabilizado, não é? Portanto, eu digo responsabilizado, ele, mesmo sendo arguído, e deixa-me clarificar, ele é inocente até que o processo ser transitado em julgado, não é? Exato. Ele beneficia da presunção da inocência. Não podemos acusá-lo de forma primária porque nós não temos provas. E até porque, dada a complexidade do processo, pelo modelo de desvios de fundo ou transferências que foi feito, não podemos ficar a alegar. E não é nosso papel, nós não somos juízes. Eu nem tenho competência para estar a fazer. Claro. O que se deve cá avaliar é como é que um patrimônio, um ativo do Estado, não é? Inicialmente do Estado, estamos a falar desde a constituição da própria seguradora, passa para a esfera pública. Esta é uma questão que passa para a esfera privada, da pública para a privada. Como é que isso se deu? Como é que da esfera privada é criado um ente lá fora, cujo assinante é o mesmo senhor? As instituições responsáveis pelo due diligence compliance não tenham, se calhar, olhado para essa dimensão e ver de que forma é que o manuseio desses recursos foram levados. Nós pedimos agora recurso ao Fundo Monetário, é dívida. E nós precisamos desse recurso para o país, precisamos. Há um trabalho que está sendo levado a cabo, o país tem que todos os dias demonstrar que está a fazer algo substancial para garantir que haja credibilidade. E estes recursos fazem falta às nossas contas. E agora, questionou bem se isso é uma questão de dívida. Eu, particularmente, e já disse cá neste fórum, no passado, que o problema não é a dívida. Barack Obama, ele quebrou o patamar da dívida, não se coloca na dívida. O problema está no tipo de despesa que os recursos vão ser canalizados. Isso voltando ao assunto do FMI, só fazer aqui a ligação para que os nossos telespectadores não se percam. É nós também olharmos para como é que nós colamos este recurso, esta problemática de São Vicente, para o pagamento das responsabilidades orçamentais, para a consolidação fiscal que o Estado precisa para fazer face às necessidades que o país tem no contexto atual. Portanto, aqui vamos olhar, e para terminar mesmo já, vamos olhar com atenção o processo que está sendo levado a cabo pelo Ministério Público, de formas a que consigamos, e disse bem a minha colega do painel, que se consiga obter a verdadeira material. É um processo que nós não podemos tratar de ânimo leve. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quer dizer, se é muito dinheiro, um dinheiro, como dizia em instante, que nunca vi, nunca sonhei, o país está mesmo com necessidades. Temos mesmo, infelizmente, de passar para o terceiro assunto, também ainda mais ou menos na linha deste combate à corrupção que está a ser feito, o quarto assunto que está a ser levado a cabo, como dizia há pouco tempo a Clarissa, a cruzada do Presidente João Lourenço. Isto para lembrar uma notícia que também fez eco pelo país, a prisão do antigo vice-governador do Cuando Cubango, Ernesto Quitéculo.
O antigo governador foi nesta quarta-feira constituído arguido e conduzido à cadeia de Viana. Ernesto Quitéculo é suspeito da prática de crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influências, participação económica em negócio, recebimento indevido de vantagem, violação da execução do plano e orçamento e também abuso do poder. De acordo com um comunicado da PGR, após o interrogatório do arguido, foi-lhe aplicada a prisão preventiva e conduzido à cadeia de Viana. Vale a pena lembrar que Ernesto Quitéculo dirigiu a província da Lunda Sul entre outubro de 2017 e setembro de 2018, mas está a ser acusado de cometer esses crimes enquanto vice-governador para o setor económico e produtivo da província do Quanto Cubango de 2012 a 2017. E porque a Clarice queria falar há pouco, começo precisamente por si, com uma pergunta muito simples. Estamos também a falar de um caso de perseguição? Não, acredito que não. Acredito que não. Eu continuo na lógica de que há muito mais gente que teve a mesma prática. Foram muitos anos e são muitos assuntos. E se nós formos só para o lado jurídico da coisa, vamos levar muito tempo, porque são os trâmites para a esquerda, para a direita, mas o sistema em si diz-nos que muito mais gente usou a mesma prática para a obtenção de vantagens, a obtenção disto e daquilo. Portanto, provavelmente todos os casos não sejam só jurídicos. Talvez devia haver uma medida política, se houvesse sinceridade da parte, entre aspas, ou então uma medida a ser imposta mesmo pelo Presidente da República, porque já muitas leis estão em cima da mesa, mas as pessoas não cumprem. As pessoas têm, por exemplo, que declarar os bens, as pessoas não declaram os bens ao mais alto nível e não acontece nada. Não acontece nada. Então, é muito dinheiro que está lá fora. Hoje são 900 milhões do São Vicente, também serão outros bilhões de uma outra pessoa. Então, acho que devia haver uma medida que pudesse acautelar não só as pessoas individualmente, mas a situação em si, que é gritante e que faz com que o país ande de rastros quando, afinal, tem todas as condições para poder erguer a cabeça e poder se desenvolver como uma Singapura, se calhar, como muita gente diz. E então, eu acho que a medida tinha que ser mais política do que jurídica. A ser jurídica, depois vem o advogado de fé, depois vem o da acusação, e depois vem o juiz. São muitos trâmites à volta de uma pessoa, depois mais outra pessoa, quando se calhar são 500 pessoas que usaram a mesma prática e, se calhar, o dinheiro que está lá fora é inimaginável para as nossas cabecinhas. Então... Priscila, há bocado falavas da possibilidade da justiça não chegar a todos. Temos aqui mais um exemplo, o ex-governador do Quanto Cubango, na altura do cometimento dos supostos crimes, vice-governador para a área económica. Pergunto-te, aplico a mesma pergunta que fiz aqui à Clarice. É mais um caso de perseguição? É muito difícil. A questão aqui não é perseguição, mas uma justiça seletiva, certo? Na tua opinião, é mais um caso de justiça seletiva? Mudo então a pergunta. É mais um caso de justiça seletiva. Se nós formos a avaliar bem, né, e não é preciso muito esforço para pensar nisso e olhar para aquilo que é a nossa sociedade, a forma como estamos, e dizer que um bom número daquelas pessoas que tiveram cargos públicos têm problema com a justiça. Então é um trabalho muito grande, porque até aqueles que estão a indiciar os outros, numa justiça verdadeira em que aplica-se mesmo a lei, muitos deles também seriam chamados. E poderão ser no futuro, não? Não acredito nesta muito. Não acredita? Não acredito muito. Não acredito. E o que se devia fazer é que as mesmas pessoas conotadas com problemas com a justiça não deveriam continuar a estar em cargos de decisão, não deviam estar no executivo. Nós temos um executivo que ainda tem um bom número de pessoas que vêm de outro, e pessoas com grandes vícios. Mas tem pessoas no executivo, Priscila, que já tiveram, e mais uma vez aqui, lembrando a presunção da inocência. Existem pessoas no executivo que tenham comprovadamente cometido crimes e estejam a exercer cargos públicos? A forma como se é levada as próprias investigações, a forma como as instituições judiciárias vêm atuando, e num país onde muitas vezes o político sobrepõe o jurídico, não se pode dizer, que
que não se pode dizer... Qual foi a sua pergunta? Se existem pessoas comprovadamente que tenham comprovadamente cometido crimes e que estejam a exercer cargos Não públicos. se pode dizer que está comprovado, mas que se for fazer, se a justiça fizer o seu trabalho no seu verdadeiro sentido, claro, isso é óbvio. Então é só olhar para uma coisa muito simples. Quem eram as pessoas antes da independência, depois da independência? Isso é muito simples. Quanto é que ganhavam? Quanto é que ganhavam? Isso é uma soma muito simples de se fazer. E até uma criancinha de 10 anos que gosta de ler e sabe que ganhar dinheiro leva algum tempo. Não são pessoas que se dedicaram à terra, não gostam da terra, não gostam de cultivar. Não, então não são empresários tradicionais. Então nós não somos muitos, nos conhecemos. Nos conhecemos. Agora, esta desculpa da presunção da inocência, obviamente, para mim é um romantismo. Usar atenção que não é desculpa, está na Constituição da República. Usar desculpas jurídicas, e a Clarice disse muito bem, e isto aqui, há questões que deviam ser tratadas politicamente e evitaríamos muita coisa. Há pessoas que não têm moralidade para falar em combate à corrupção nesse país. Não tem. Então devia-se alterar a lei? Não necessariamente alterar a lei. Aquilo que não vai de encontro com a nossa sociedade, com o tempo, as coisas, nós vamos ter que fazer alterações. A questão não é mudar a lei, mas a questão é aquilo que deve ser, ou seja, em que o político dá melhores benefícios, vamos tratar politicamente. Vamos Priscila, trocar. Desculpa, e porque a Clarice também falou disso, só para esclarecer... O que é que seria tratar politicamente, por exemplo, este caso do vice-governador Ernesto Quitéculo, do ex-governador? Como é que seria o tratamento político da questão? Isso é só mais um caso. O mais um caso é porque nós vejamos só, o vice-governador foi detido porque há indícios, não é? Segundo a PGR, há indícios relevantes. Há aqui se nossa memória não me falha, não devemos decorar os artigos e quando o fazemos, devemos lê-los, né? Devemos ter a lei fazer isso. Há suspeitas de que pode haver fuga, destruição de provas e tudo isso. Então, o que é que se fez com o homem? O homem está detido. Por que não se dá esse tratamento a outros casos onde a gravidade das suspeitas são muitas? Quer dizer, o que se quer fazer é que querem que nós todos pensemos da mesma forma. Quando a PGR diz que é assim, nem pensar. Todos nós aqui, tanto os atuantes das lides do judiciário, quanto as outras franjas da sociedade, também têm opinião em relação a isso. E depois tem a própria lei que nos diz, olha, aqui quando é assim, o que se deve fazer é isso. Somos todos suficientemente, ou mesmo que não seja suficiente, estamos todos a aprender. Mas há aquelas coisas que nós sabemos de antemão quando é que acontecem e porque é que estão a acontecer. Então, quando se fala aqui de que não há provas porque o jurídico não atua como deve ser. Porque quando o político quer, vem no pé e fala, olha, aqui não é assim. Então, ou melhor, nós precisamos de fechar uma página para começar outra página. Há pessoas envolvidas grossamente e que não têm como limpar a sua imagem, não têm moralidade para falar de combate à corrupção. Mais uma vez vou aproveitar aqui mais uma ponte da Priscila a propósito do envolvimento de outras pessoas. Pergunto-lhe precisamente isso, Ruth. Este caso do ex-vice-governador do Quanto Cubango, na altura de 2012 a 2017, quando supostamente terá cometido os crimes, podemos aqui descobrir o envolvimento de outras pessoas, visto que na altura era vice-governador, portanto, tinha um governador acima de si? Bom, mas um caso complexo e o contexto em que vivenciamos hoje permite-nos dizer que efetivamente pode e pode também não ser, mas é responsabilidade individual. Nós temos que assumir de que cada um de nós deve saber como fazer as coisas, independentemente do cargo que possamos ocupar ou a responsabilidade que tenhamos, temos que saber que, enquanto servidores públicos, devemos servir e não ser servidos. Daí, só efetivamente uma boa investigação, e é possível fazer-se. Acreditamos que temos órgãos, temos ministérios, temos instituições capazes de fazer uma boa investigação e verificarem que efetivamente como se processou. Mas um aspecto que penso que devíamos aqui salientar é que falta
falta-nos um reforçar da fiscalização permanente e acredito que o IGAI, ao absorver todas as áreas de inspeção dos setores, estará mais robusto para poder efetivamente fazer essa investigação e tornar o processo mais célere. É preciso que haja de facto celeridade no processo e haja cada vez mais transparência, cada vez mais divulgação, cada vez mais informação, porque a falta de informação pode provocar e está a provocar bastante especulação. Mas até que ponto, Ruth, é que um processo em investigação, espero não cortar o seu fio à meada, até que ponto é que processos desta natureza, com uma investigação tão robusta, podem ter tanta informação tornada pública? Esta é uma questão que muita gente se coloca. Até que ponto é que se pode publicar tanta informação sobre um processo em segredo de justiça ou em investigação? Eu não sou investigadora, mas entretanto penso que há etapas e nem tudo pode comprometer a investigação. Mas nós, enquanto cidadãos, temos de estar preparados e compreendemos a dinâmica da investigação. Portanto, penso que temos efetivamente que reconhecer que não é fácil. Não é fácil. Mas se apelarmos ao sentido patriótico de quem nasceu nesta nação, de quem tem o seu umbigo enterrado em alguns deste país, precisamos de nos rever, precisamos de dar digamos, como se diz, dar a mão à palmatória. Cometemos, vamos assumir, para evitar exatamente o sofrimento. Este é o lado político. Temos Este é o lado político da questão. A pessoa cometeu, tem que reconhecer que cometeu. Então vamos dar um outro passo, mas onde é que eu posso corrigir? E não, senão vamos ter as cadeias cheias. Dalva, a ti pergunto, muitos crimes, e isto também já levantou algum barulho durante esta semana, depois de saber desta detenção do ex-vice-governador de Quanto Cubango, muitos crimes cometidos alegadamente naquela província por grandes nomes, grandes empresários que terão feito negócios com o Estado a seu próprio prazer, foram divulgados pelo ativista social e também jornalista Rafael Marques. Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Eu vou trazer aqui uma abordagem completamente diferente, que é para podermos depois fazermos uma correlação com a problemática do Quanto Cubango a nível local, a nível dos governos provinciais e depois também a nível central, estamos a falar dos ministérios. E começo por dizer assim, anualmente o Executivo aprova um decreto de execução que estabelece as balizas de como o Orçamento Geral do Estado deve ser executado. Este decreto, desde que eu me conheço, há uma regra geral que estabelece o processo de abonação de assinaturas, ou melhor, quando um gestor é nomeado, toma posse e depois deve ter a responsabilidade de assinar tantas ordens de saque. E obriga que para este processo deve conter a assinatura do gestor máximo, estamos a falar do ministro ou do governador, ou do PCA, de uma instituição pública, ou do diretor-geral do mandado orçamental. A assinatura dele, de mais de uma pessoa ou duas, se ele quiser, da mesma instituição. O que acontece em muitas instituições, e que foi acontecendo ao longo dos anos, e é o caso também, o caso concreto, é que alguns gestores que conhecem a máquina do Estado, ou as maracutaias do processo orçamental, fogem esta responsabilidade, atribuem ao secretário-geral, ao diretor do GEP ou ainda aos vice-governadores. Ele, por si só, não assina ordens de saque. O que acontece no decurso da execução? Orienta o pagamento de uma despesa de um projeto de Luanda para o Quanto Cubango, de Luanda para a Viana, de Benguela para o Balombo, mas quem assina a ordem de saque é o secretário-geral, ou o diretor do GEP, ou o vice-governador. Então estás aqui, no fundo, a responder a minha questão que eu fiz à Ruth. Pode haver outras pessoas acima? Vou dizer, o que se traduz? Se traduz que, havendo um crime ou indícios de crime, o gestor está ilibado de qualquer responsabilidade, por um lado. Por outro lado, e há cá situações que a mim, eu devo dizer para casa, mas que uma letargia franciscana. Assistimos pelo país, a nível local ou mesmo central, tanto o Ministério Público ou a IGAI vai identificar certa problemática no governo provincial, numa instituição pública,
Não, prendem o secretário-geral, prendem o diretor do GEP, prendem, quer dizer, o diretor de gabinete. Não são eles. A competência para a abonação da assinatura é do gestor. A nível local, quando tal procedimento não se observar, os órgãos de fiscalização, estamos aqui chamando a fiscalização, o Tribunal de Contas, o IGAI, a Inspeção de Finanças e o Ministério Público, tantos outros órgãos que têm responsabilidade na execução da despesa pública, devem, nos seus atos de fiscalização, assegurar que as normas das instituições observam aquilo que está estatuído pela lei. Portanto, estás aqui a afirmar que este é um caso que pode ter acontecido, como se diz na gíria, caiu o peixe miúdo? Não, não caiu peixe miúdo. De fato, para mim, o que transparece, ele assinou as ordens de saque do governo provincial em nome do governador. Agora, não me parece correto que ele, enquanto vice, é preso e o gestor anda por ali de forma triunfante. Não é correto. O que é que eu chamo a atenção aqui? As delegações de finanças a nível local, no ato da abonação da assinatura, têm a responsabilidade de assegurar que a assinatura do gestor máximo esteja incluída no processo, porque inclui o bilhete de identidade, o número do NIF, a cópia do FAS-CMIL, uma carta do gestor. Qualquer ordem de saque que não tiver abonação da assinatura do próprio gestor, o que o BPC, enquanto banco operador, tem que fazer? A assinatura do ministro, do governador ou do diretor não está? Está onde viajou? Traga aqui o despacho que comprova que viajou e a autorização que lhe concede, mais o documento que ele confere poderes para poder assinar a ordem de saque. Porque, de outra forma, vamos assistindo a nível do país esse tipo de episódios. Secretários gerais vão presos e o governador anda de forma triunfante. Vice-governadores vão presos e o gestor de forma triunfante. Não se pode. É importante que as pessoas, primeiro, os órgãos do Estado cumpram com o seu papel e os gestores são chamados. E todos aqueles que não têm cumprido até agora, o Ministério das Finanças tem que rever este processo, assegurar que todos os processos estão conforme, olhando tanto as normas estabelecidas a nível do país. Muito bem, Dalva, muito obrigada. Minhas senhoras, a vocês também muito obrigada por este tempo em que estivemos aqui a analisar assuntos que fazem eco no país, assuntos que, enfim, fazem parte da vida, da sociedade dos angolanos. Ouvimos aqui as vossas opiniões, ouvimos sugestões também, críticas, mas é para isso que cá estamos, para falar sobre, enfim, sobre a Angola que todos nós vivemos, a nossa Angola. O Política no Feminino volta daqui a 7 dias, na próxima sexta-feira, com mais assuntos. Há sempre muitos assuntos na sociedade para serem discutidos, assuntos que lhe interessam a si, com certeza. Portanto, contamos com a sua companhia. Até lá. Mantenha-se bem, sempre informados e uma ótima semana. Boa noite. Minhas senhoras, boa noite e estamos juntas. Estamos, sim, senhor.